Bom, vamos então dar continuidade, né, ao curso de relatividade geral. A gente falou na última aula, enfim, de variedades e por que a gente não pode comparar vetores diretamente, dado que cada vetor, cada ponto, né, da variedade tem seu próprio espaço tangente, e quando você trata de espaços curvos, né, você pegar um vetor que está definido em um ponto, né, que existe num ponto, dado um espaço vetorial, né, cada ponto da variedade tem o seu próprio espaço tangente. Então, se eu quero pegar um vetor que está num ponto Q, por exemplo, no topo de uma esfera, né, no polo de uma esfera, e levar ele até o equador da esfera, por exemplo, isso vai depender do caminho que eu tomo, e eu também não posso fazer isso diretamente, porque são pontos, são espaços tangentes diferentes, né? Então, é um vetor que não pertence àquele espaço vetorial. Então, a gente precisa dar um jeito. A gente viu um objeto que mostra como que eu saio de um ponto até o outro, que é a conexão afim, mas a conexão afim não nos passa informação sobre como esse processo é feito. Ela só mapeia um ponto no outro da variedade, tá? Bom, lembro você aqui que o objeto que a gente chegou, a equação que a gente chegou, né, para uma partícula, quando a gente considerou em queda livre, né, quando nós nos consideramos em queda livre, era uma equação para uma partícula livre, né, que seria uma queda livre, que era d2xk, e eu já vou explicar uma coisa com relação a esses índices. D tal 2 mais gama k i j, ui, o J, isso aqui é igual a zero. Tudo bem? Isso aqui foi o que a gente chamou de conexão afim, né? Esse cara aqui, esse gama maiúsculo, que tem 3 índices. E bom, essa aula de derivada covariante, ela vai ter provavelmente 2 partes, né? Primeiro, claro, esse cara aqui, né? Quem que é ele? Como a gente definiu ele como sendo aquele cara que tem a derivada segunda lá, né? Então, na nossa derivada covariante, vai ter que aparecer um cara desse daqui, provavelmente, já que ele que está dando problema, entre aspas, né, quando a gente quer, enfim, arrastar os vetores, definir, enfim, ele aparece aqui como um derrom de xk dxm, derivada segunda de xm com relação a xk, derrom de xi, derrom de xj, né? E, bom, qual que é a grande questão, então? Antes da gente falar da derivada covariante, que provavelmente vai ter que conter esse cara, é de interesse tanto físico quanto matemático saber se esse cara aqui de 3 índices, ele é um tensor ou não. Porque se ele se transforma como um tensor, bom, então ele deveria nos passar, né, as informações sobre como eu saio de um ponto até o outro na variedade. Já que ele é um tensor. Um tensor é um objeto que, independente do referencial, ele, enfim, se ele é zero no referencial, ele é zero no outro, né? E a gente está buscando um princípio de covariância geral. Lembra você? O Einstein tinha conhecimento de todas essas coisas, os símbolos de Christoffel, né? Os tensores de Riemann, o tensor de curvatura de Riemann. A gente está sendo motivado pela geometria riemanniana, como eu disse na aula passada. Se você não viu, é muito importante ver. Porque, enfim, o Riemann conseguiu fazer uma descrição totalmente covariante, né, para espaços métricos, né, para variedades que possuem uma métrica, e independente da coordenada que você coloque lá, a descrição é a mesma. Atende um princípio de covariância geral. Então foi um indício de que o nosso espaço-tempo provavelmente seja curvo. Foi isso que motivou o Einstein. E eu lembro você o seguinte, o Einstein tinha conhecimento de tudo isso. Tudo que ele precisou fazer foi ver como que esse princípio de covariância geral se relacionava com algum significado físico, né? E aí ele escreveu a equação de campos. Acho que ele teve 3 tentativas, né? Ele tentou escrever a equação 3 vezes ou 2 vezes, alguma coisa assim. E, enfim, só na última tentativa, obviamente, ele conseguiu a equação correta, né? Mas a gente já vai chegar lá. Quanto a esses índices aqui,
Por enquanto a gente só estiver falando de matemática, objetos de variedades, objetos que estão dentro, que estão contidos numa variedade, né? Enquanto a gente for enriquecendo nossa variedade com a métrica, com a conexão, com os símbolos de Christoffel, com o tensor de Riemann, tensor de Hit, e etc. Enquanto a gente só estiver falando de matemática, eu vou tratar dos índices latinos, IJK, LM, enfim. Quando a gente for entrar na física mesmo, ver o que significa a equação de campo de Einstein, aí eu volto a usar as notações gregas, né? Os índices gregos, né? Mi, Ni, Rho, Sigma e etc. Bom, dado tudo isso, então, como eu disse, né, é de interesse físico e matemático saber como esse cara se transforma, para saber se ele é um tensor ou não. E como que isso é feito? Bom, a gente tem que olhar a lei de transformação dele, né? A lei de transformação de um vetor, de um tensor, a gente já viu como é que é. Se isso aqui vai bater com o que a gente já viu ou não, a gente vai ter que ver agora. E, meu Deus, antes da gente começar, todos esses índices, tá? Eu fiz aqui até uma cola para não me perder, porque são muitos índices mesmo. E a gente vai tentar manipular esses índices e, enfim, a ideia é sempre a mesma, tá, galera? A gente vai escrever esse cara em uma coordenada linha. Nessa coordenada linha depende das coordenadas antigas, né? Então as novas coordenadas dependem das antigas. A gente vai ter que abrir em regra da cadeia, a gente vai ter que usar a regra do produto. Então o truque é sempre o mesmo. Só é maçante porque são expressões muito longas e muitos índices, né? Então, para não me perder nos índices, eu fiz aqui a colinha, e vai ser o seguinte, então eu quero saber como que esse gama, a conexão, né? Por enquanto eu vou chamar de conexão, porque isso aqui não é o símbolo de Christoffel ainda. K e J, como que ele se transforma, vou colocar aqui, ó, uma transformação, para um referencial linha, por exemplo. Gama linha, K e J. Tem gente que gosta de usar a notação, tirar a linha daqui e colocar a linha em todos os índices. Eu não gosto muito dessa notação, porque ela é mais demorada, então eu vou colocar linha no gama, tá? Bom, como que se dá isso daí, então? É o seguinte, vai se dar da seguinte forma, então, né? É a mesma coisa, só que agora o gama linha, K e J, vai ser... Então vamos lá, é a mesma coisa que aquilo, né? Só que no referencial linha. Então é derron x' K, derron x' K, derron xm, derron xm, D2, né? xm, derron x'I, derron x'J. Lembrando que no caso de torção livre, se eu faço primeiro a derivada desse cara, dessa coordenada, com relação a x'I, ou primeiro com relação a x'J, não importa, porque esse cara é simétrico, desde que ele seja livre de torção. A gente já viu o que é isso, né? Então, enfim, seria isso. E aí que vai entrar a parte da regra da cadeia, regra do produto, e vamos lá. Eu vou falar que as coordenadas x', xm, essa daqui, depende de um xn, e que x'I vai depender de um xl. Pode ser? Como sempre, né? E aqui é um x'J, tá? Então, vou colocar aqui o seguinte. xm é uma função das coordenadas antigas xn, x'I, vale o mesmo para j, é uma função das coordenadas antigas x'I de xl, tá bom? Pode ser assim. Claro que para x'J eu teria que usar outro índice aqui, mas a ideia é a mesma. Ele é uma função das coordenadas antigas. Então, bom, vamos abrir isso aqui em regra da cadeia, né? Então isso aqui vai ficar... Deixa eu separar isso daqui. Isso aqui vai ficar bem longo. Vai ficar o seguinte. O nosso gama linha K, I, J vai ser igual a derron de x', o primeiro termo, né? Que é esse cara aqui. Vai ser derron x'K, derron x'K, derron de
XL, já que ele é um referencial linha, derrond XL, derrond XL, derrond XM, né? Derrond XM. L, derrond XM. Tudo bem? Esse é o primeiro cara. O segundo cara é... Eu vou fatorar aqui, ó, um derrond X' aí, tá bom? Já que isso aqui é uma derivada segunda, eu vou colocar derrond X' I, que multiplica derrond XM, derrond XM, derrond XN, derrond XM, derrond X', derrond XM, derrond X', que é o cara que já estava ali, né? Você pode fatorar um X', também e, enfim, deixar o X' aí aqui dentro que não vai mudar muito, não. Mas, bom, vamos lá. Então, isso aqui é igual a... E aí, aqui a gente vai ter que usar a regra do produto, porque essa derivada vai bater aqui, vai bater aqui. Então, isso daqui vai ser a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Então, eu vou copiar o primeiro cara que já está aqui. Derrond X' K, derrond XL, derrond XL, derrond XN. E é isso. E aí agora este cara aqui, que vai ser o seguinte. Derrond XM. Deixa eu abrir assim, ó. Na verdade, vou abrir outro parênteses. Derrond XM. Derrond X' I, né? E aí a derivada aqui, derrond X L, né? Derrond XL, derrond, e aí a derivada desse cara aqui, X' I, ok. E aí a derivada de XM, como eu não posso usar o mesmo índice, né? Eu vou ter que usar um outro índice, eu vou chamar aqui de R, então, derrond XM, derrond XR, né? Seria L, mas como eu já estou usando L aqui, então eu não posso usar duas vezes. Seria L não, seria N, desculpa. Aí, bom, mais, então a gente tem aqui derrond XL, tá certo. Isso aqui está sendo derivado, então eu mantive... o segundo, né? E derivei o primeiro, a mesma coisa. Agora, mais, vou manter o primeiro, que é o derrond XM, derrond XL. Derrond XM, derrond XL. Como eu disse, tá? É bem simples, mas é muito grande a expressão. É só regra do produto que a gente está usando aqui. E regra da cadeia, lógico. Mas são muitos índices. Então, derrond XL, mais... Aí agora eu vou ter que derivar esse cara, né? Então essa derivada aqui vai ser um derrond D2XL, né? D2XL, que é aquele cara ali. Derrond X I. Derrond X' J. Ficou isso nosso termo todo por enquanto, né? Qual que é o próximo passo? Bom, a gente vai fazer o seguinte. Bom, só ver se eu não errei nada. Ok. Então, isso daqui fica sendo... Vou já abrir essa derivada aqui que está batendo aqui, para a gente já poder ir para o próximo passo, que é separar esse cara aqui em dois termos, tá? Porque, bom, enfim, aqui eu atuei com a derivada direto, aqui eu tô dizendo que essa derivada com relação a XL está atuando aqui, então eu tenho que abrir isso daqui, né? Para abrir isso daqui, vai de novo, lógico, dar uma expressão bem grande, derrond XK, linha IJ, desculpa, gama, linha KIJ, vai ser igual, copio o primeiro cara, derrond X' K, derrond XL, derrond XL, derrond XN, derrond XL, derrond XN, fecha, multiplica derrond XM,
derrond x' I, né? Derrond x' I. Derrond xm, derrond x' I. Perdão, aqui é J, porque foi o J. É, tá certo. Aqui é J. Derrond x' J. Derrond x' J. E aí... Bom, agora tem que derivar esse cara, né? Vai ser uma derivada segunda de xm. Derivada segunda de xm. Derivada segunda de xm. Com relação a xl e xr. Derrond xl, derrond xr. Tem um outro termo que multiplica isso daqui, que é o derrond xm, derrond xl, desculpa, derrond xl, derrond x' I, né? Então, derrond xl, derrond x' I. Tá certo. É, porque esse L tem que estar contraído com esse L aqui, né? Então, por enquanto, estamos ok. Derrond xl, beleza. Beleza, por enquanto. L e J, tá certo. Tudo bem. E mais, aí sim, mais. Então essa derivada aqui eu já abri. Isso aqui tá multiplicando esse cara aqui, tá? É que eu não tenho espaço. Mas esse L aqui tem que estar contraído com esse L. E aí falta a gente reescrever o que já estava ali, né? Derrond xm, derrond xm, derrond xl. De novo o L tem que estar contraído, então fica um derrond xl, derrond xl, derrond x' I, derivada segunda aqui, né? Ok. Derrond x' J. Bom, então é isso que a gente tem. E perceba que a gente vai ter que distribuir esse cara aqui nesse primeiro termo, que vai até aqui, e nesse segundo termo. Então vai dar um bocado de coisa aqui pra gente fazer, né? Vai dar um monte de termo. Mas eu vou separar em termo 1 e termo 2, pode ser? Acho que dessa forma fica mais fácil pra gente ver, pra gente identificar. Enfim. O que é o que, né? E aí depois a gente junta tudo e vê se ele se transforma como um tensor ou não. Um tensor de ordem 3, né? Porque tem 3 índices. Qual é a ideia? Vamos lá. Então eu vou pegar esse cara aqui e vou distribuir no primeiro termo. Então eu vou colocar aqui, ó, gama 1, pode ser? Gama 1, linha K, o 1 aqui embaixo. O 1 aqui embaixo só indica que é o primeiro termo. K, né, um gama linha isso daqui. Gama linha K e J. No primeiro termo, ele é o seguinte. Então, eu distribuo isso. Derrond x' K, derrond xl. Derrond x' K, derrond xl, L. Derrond xl, derrond xn. Derrond xn. E aí, isso vai multiplicar esse cara todo aqui. Então, derrond xn. Agora eu vou colocar aqui, ó. Derrond xn. Derrond xn, ok. Com relação... Perdão, aqui eu vou colocar m. E aqui eu vou colocar n, tá? Beleza? Tá certo. Derrond xm, aqui é um L. N, derrond xn, derrond x' J. Derrond x' J, que é o cara que tá aqui. Derivada segunda de xm. Derivada segunda de xm. Tem uma mosca aqui, cara, que tá me atrapalhando. Vou matar esse bicho. Derrond xm. Derrond xn, derrond xl. Derrond xl. É L ou é R? R.
Não poderia ser L, né? Esse N está contraído. E o último termo seria o derrond XR e derrond X' aí. Cabe aqui, ó. Derrond XR, derrond X' I. Ok? Esse é o primeiro termo, tá? É o primeiro termo. E o que é interessante de observar nesse primeiro termo? Olha só. Vamos reorganizar ele. Isso aqui é igual a derrond X'K, derrond X'K, derrond XL, tá? Derrond XR, derrond X' I, eu vou trazer aqui para frente. Derrond XR, derrond X' I. Eu só peguei esse cara e trouxe para cá. Derrond XL, desculpa, derrond XN, que é esse cara aqui. Derrond X' J. E falta o último cara, que é o derrond XL. É, né? É. Derrond XM. Muito índice, meu Deus. E a derivada segunda, que é o derrond XM. D2XM, perdão. Derrond XN. Derrond XR. Derrond XR. Agora, olha só. Quem é esse cara aqui, ó? Quem que é esse cara aqui? Derrond XL, derrond XM, derivada segunda de XM com relação a XN, XR. Isso aqui é o próprio gama, como o M está contraído, L, NM, NR, né? LNR. Por quê? Porque é assim que a gente definiu esse cara na última vez. Então perceba que o primeiro termo, de fato, se transforma como um tensor. Só que a gente ainda tem o terceiro termo. Se esse gama não fosse só o primeiro termo, ou seja, gama linha, K, I, J. Esse aqui é o primeiro termo, né? Então vou colocar um umzinho aqui, ó. Olha como é que ele se transforma. Ele se transforma como um tensor no primeiro termo. Derrond X'K, né? Isso aqui é o jacobiano. Derrond X'K, derrond XL, derrond XR. Ó, o primeiro índice aqui em cima, linha. Agora os com linha vão estar tudo embaixo, porque é o IJ. Linha I, derrond XM, derrond XN, derrond X'J, que multiplica a conexão L, NR. Veja que se transforma como um tensor. A transformação para esse cara no primeiro termo está corretíssima. Agora, é o primeiro termo, né? Só vai estar correto mesmo se o segundo termo for zero. A gente sabe que o segundo termo não vai ser zero. Inclusive porque a gente precisa distribuir esse cara aqui. E aqui, de novo, vai aparecer uma derivada segunda e a gente vai ter o mesmo problema que a gente tinha quando a gente tentou derivar um vetor barra tensor. Vai aparecer uma derivada segunda. E a derivada segunda está associada com a curvatura do espaço. Exatamente, tá? Quando a gente distribui esse segundo termo, eu já vou colocar direto aqui, tá? Você pode fazer como você quiser aí. Mas vamos lá. Na verdade, deixa eu fazer passo a passo. Eu só preciso de um giz maior mesmo. É o seguinte, ó. Sem muita enrolação, então, o segundo termo. Deixa eu apagar esta parte aqui. Eu acho que todo mundo conseguiu compreender. Tudo que a gente está fazendo é regra do produto e regra da cadeia. Eu gosto de lembrar isso, tá? A única diferença é que a gente está usando essa notação de índice, então fica muito índice. E expressões bastante longas, né? Mas na prática o que a gente está fazendo é pegando as coordenadas antigas, que são funções das coordenadas... Desculpa, as coordenadas novas, né? Que são funções de coordenadas antigas, e tomando justamente a regra do produto, né? Que é sempre assim que a gente faz. Quando você vai passar de uma coordenada para outra, você tem que tomar a regra do produto. Regra da cadeia, perdão. Bom, que é o jacobiano, né? Seria a derivada da... Na verdade não é bem o jacobiano, mas enfim, vocês entenderam o que dizer. Você tem derrond X' e derrond XJ. Isso aqui é o jacobiano.
Só que se você tem x' i como uma função das coordenadas antigas xk, aí sim você abre isso aqui, né? Derrond x' i, derrond xk, derrond xk, derrond xj. Derrond xj. Né? Basicamente. Mas enfim, isso aí eu acho que todo mundo sabe. Pelo menos essa altura do campeonato. Vamos continuar então. Que é o seguinte, o segundo termo, tá? O segundo termo do símbolo, desculpa, da conexão afim. O primeiro termo tá aqui. Deixar ele aqui, ó. Segundo termo, eu apaguei, puta merda. Mas o que a gente tinha era, vou copiar aqui que eu acho que dá. Derrond x'k, derrond xl, derrond xl, derrond xl, derrond xm. Isso aqui multiplicava. Tá aqui, ó. Isso aqui multiplicava. Agora o segundo termo, tá? Eu não vou copiar o primeiro aqui. O segundo termo era derrond xm, derrond xl, derrond xm. Na verdade eu vou ter que trocar esse índice aqui, acabar trocando ele, né? Mas enfim. Derrond xl. Só pra gente relembrar mesmo o que era. Derrond xm, derrond xl, d2 xl, xl, derrond x'I, derrond x'J. Será que dá pra pegar aí? Isso aqui é o segundo termo, tá? A gente vai ter que, enfim, entrar com esse cara aí. Tá dando pra pegar. Então, o que a gente vai ter pro segundo termo? A gente vai ter o seguinte. Derrond x'K. Vamos lá. Derrond xl, derrond xm. Derrond x'K, vou copiar ele aqui, ó. Derrond x'K, derrond xl, derrond xl, derrond xm. E aí tem uma coisa interessante que vai acontecer aqui, ó, que é o seguinte. Derrond xm, derrond xl. É isso? Derrond xn, perdão, não posso usar o mesmo índice. Já estou usando aqui duas vezes. Então eu vou ter que usar um derrond xn. Certo? D2 xn, porque agora trocou o índice. Relembrando, tá? Isso aqui é regra de índice. Você não usa mais de dois índices. Enfim, quando eles já estão contraídos aqui. Isso daqui é um abuso de linguagem, na verdade. Isso daqui eu só estou falando que esse primeiro termo, que tinha essa cara, multiplica o segundo termo que tinha essa cara. Mas quando eu realmente entrar com a multiplicação, eu tenho que trocar esse índice aqui. Ou então eu troco esse. Tá? Mas é sempre que você troca, você tem que trocar o índice. Não pode ter 4 índices iguais ali no seu produto, né? Então, vou chamar de N, vou trocar N por L. L por N, no caso. D2, xn, derrond x'I, derrond x'J. É isso aqui que a gente tem no segundo termo, tá? E o que é isso aqui? Esse cara aqui, ó. Isso aqui, derrond xl, derrond xn, derrond xm, derrond xn. Olha só, o m está contraído com m, então eu tenho uma soma em m. Então isso aqui nada mais é do que um delta ln, né? Uma delta de Kronecker. Delta ln. Beleza? Basicamente é o inverso, né? Um é o inverso do outro. Essa transformação aqui é a inversa dessa. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter que trocar L por N. E qual letra que eu mantive aqui? Foi o L, tá? Na verdade, então isso aqui fica o seguinte. O símbolo de Christoffel, linha K, I, J, o termo 2, vou colocar aqui, ó, termo 2, fica derrond x'K, derrond xl, aí aqui aparece um delta L, N, D2 xl, xn, perdão, xn,
dx', dx', Então, o segundo termo, linha K e J, é d rho de x', d rho de xl, vou manter o L, d rho de x', d rho de xl, soma em L, d2, x, L, d rho de x' e d rho de x', J. Portanto, os símbolos de Christoffel, ou melhor, a conexão, droga, linha K e J vai ser o gama 1 mais o gama 2. Que vai dar, então, isso daqui, eu já vou escrever direto, linha K e J é igual a então soma tudo isso, né? D rho de x', d rho de xl, d rho de xr, d rho de xr, d rho de x'I, d rho de xn, d rho de x'J, mais este último termo, desculpa, tem um símbolo de Cristo, meu Deus do céu, tem uma conexão aqui ainda, né? LNR, mais, vou colocar aqui embaixo, tá? Não vai caber ali, mais D2, desculpa, d rho x'K, d rho de xl, derivada segunda de xl com relação a x'I, x'J. Então ele se transforma como um tensor no primeiro termo, um tensor de ordem 3. Mas o segundo termo rui, né? Faz o nosso símbolo de nossa conexão afim cair sobre, enfim, entrar em ruínas, né? Porque ele não se transforma como tensor, aparecendo aqui o mesmo problema quando a gente tentou derivar um vetor. Aparece uma derivada segunda aqui, que não está correto. A gente não pode generalizar ela para zero em todos os casos. Isso depende do seu sistema de coordenadas e tudo mais. Então, já está mais do que claro que a derivada covariante que a gente está procurando, né, a derivada que ela é a mesma, independente do referencial, independente do sistema de coordenadas, isso significa derivada covariante, ela vai ter que conter esse cara aqui. Por que ela vai ter que conter esse cara aqui? Para matar termos desse tipo aqui, ó, de derivada segunda. Tá? Inclusive, a gente vai provar isso, né? A gente não vai só jogar a derivada covariante aqui. A derivada covariante é a derivada simples enfim, a derivada covariante de um tensor é a derivada simples do tensor mais esse termo aqui vezes o tensor, né? Que é basicamente isso. A gente vai mostrar o porquê é assim, né? Porque não faz sentido só jogar aqui. Então, bom, antes, olha só, da gente continuar, tem uma coisa que eu acho que vale a pena, que é a hora que a gente for falar de derivada covariante, que já é a próxima aula. Na verdade, a gente já está caminhando para lá, né? Então isso daqui seria a aula 1 de derivada covariante. Eu só estou tentando ver se esse cara se transforma como um tensor, e a resposta é não. Só no primeiro termo. E aí, vou deixar um exercíciozinho aqui, então, que é o seguinte. Perceba que tá tudo... Isso tudo aqui está escrito... vamos lá. Com linha em relação ao referencial sem linha com em relação ao referencial com linha, sem linha em relação ao referencial com linha, referencial sem linha. Vou deixar um exercício aqui que é o seguinte. Mostrar onde que eu vou colocar isso, meu Deus. Pode ser ali em cima, né? Aqui, ó. Então, vou deixar para vocês mostrarem. É bem simples de fazer isso, tá?
mostrar que, inclusive é um exercício que está no livro, mas enfim, mostrar que de ronde x', vamos lá, aqui, ó. De ronde x' k, de ronde xl, d2 xl com relação a x'I, x'J é igual a menos a d2 x x'K, perdão. Aqui eu tenho que trocar de índice. D ronde xl, D ronde xn, D ronde xl, D ronde x'I, D ronde x'I, D ronde xn, D ronde xn, D ronde x'J, tá? É bem simples de mostrar isso. E por que tá como exercício mostrar isso? Porque a gente pode escrever enfim, a gente pode escrever o tensor, a conexão em termos dessa forma aqui, certo? Então isso ficaria a mesma coisa que é o primeiro termo, que é esse cara aqui, só que aí eu estou pedindo para você mostrar que esse segundo termo, na verdade, é igual àquilo ali, e aí fica melhor quando a gente for trabalhar com a derivada covariante. Então eu vou apagar aqui, ó. E isso aqui é, na verdade, menos aquele cara todo ali, ó. Vou colocar aqui, ó, menos D2 x'K, D ronde xn, D ronde xl, D ronde x, bom, enfim, D ronde xl, D ronde xn. Na prática não importa qual deriva primeiro, mas enfim. D ronde xl, D ronde x'I, D ronde xn, D ronde x'J. Por que isso? Porque na próxima aula fica mais fácil a gente provar a derivada covariante, que ela realmente se transforma como um verdadeiro tensor. Ela deixa os objetos que são tensores como tensores, objetos que são vetores como vetores e etc. Enfim, a derivada que não importa o sistema de coordenadas que você está usando, ela é a mesma. Então, esse cara aqui a gente vai escrever ele desse jeito, tá? E aí na próxima aula a gente vai usar isso para sair substituindo na derivada covariante e ver se ela bate com a nossa definição. Ou então com a nossa tentativa, né, de definir uma derivada covariante. Então, gravar esse termo aqui. É claro, né? Deixa como exercício, mostrar aqui também, porque não vou entregar tudo na sua mão, né, meu amigo? Bom, tem dois livros de referência que eu estou usando para isso aqui. O primeiro é o Tensor Calculus, que eu estou colocando aí na imagem. E o outro livro, no caso é mais referente à relatividade especial, é o livro do Sean Carroll, tá? Do An Introduction to General Relativity. Ok? Enfim. Se eu não me engano, é o exercício... Isso daqui aparece no exercício do Tensor Calculus, tá? Para mostrar isso daí. É um exercíciozinho que tem lá. Bom, caso qualquer coisa, eu faço um vídeo mostrando, né? Como se faz, mas é bem simples sim. Se você pegou bem a ideia de, enfim, transformações, você vai conseguir fazer isso aí em 2 linhas. Bom, o que acontece? Bom, na aula de hoje era isso, então, né? Na próxima aula, então, a gente vai ver a derivada covariante, como é que, enfim, aí sim a gente vai entrar para valer, e meu Deus, são muitos índices mesmo. A gente vai entrar para valer em espaços métricos, né? Depois como que um vetor se transforma, como que um tensor se transforma usando a derivada covariante. Enfim, terão algumas ressalvas, né? Lógico, para fazer, mas no mais era isso. Primeiro a gente tem que ver se a conexão se transforma. Como ela não se transforma, tá? Como um tensor de ordem 3, fica mais claro ainda que
ela não passa nada de informação sobre a curvatura do espaço ou se como que eu faço para sair de um ponto até o outro do espaço, né? Esse cara aqui só fala, olha, eu vou pegar um ponto do R4, se tiver na relatividade geral, que é o nosso caso, ou especial, e vou te levar num ponto, em outro ponto, eu vou pegar um ponto P no R4, vou te levar em outro ponto Q, também do R4. Agora, como isso é feito, isso aqui não tem informação sobre nada. Quando esse cara for escrito em termos da métrica, que aí sim a métrica contém informações de distâncias e ângulos, né? A métrica é o quantificador dessas distâncias e ângulos na variedade, aí sim a gente vai falar, esse cara vai passar informações pra gente de como a gente sai de um ponto até o outro. E é claro que para isso a gente vai precisar da derivada covariante. E aí sim, quando esse gama for escrito em termos da métrica, a gente chama isso de símbolo de Christoffel. Eu já falei isso na aula passada, né? Então, enfim, a aula de hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, falou e fui!